Fala sonhadoras e sonhadores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Sonho de Aluguel. Nesse vídeo, eu, Cláudio, trago para você um tema bastante relevante, que é a parte do currículo na Alemanha. Como é que você prepara isso e quais as experiências que você pode trazer do seu país para passar por um processo seletivo na Alemanha. Bom, lembrando que se você não é inscrito ou inscrita no canal, basta clicar no botão vermelho que está aqui embaixo. E também, se você quiser, se você gosta desse conteúdo, de saber da vida dos outros que moram fora do Brasil, então também ativa o sininho de notificações, porque dessa forma, toda vez que eu subir um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a saber. Lembrando que o currículo na Alemanha, ele tem dois documentos muito importantes. No Brasil que eu saí do Brasil em março de 2015, não era necessário, era visto como facultativo a carta de apresentação. Havia algumas empresas que elas pediam, mas no geral, no Brasil, eu não sei como é que tá agora, o currículo ele é tudo. Na Alemanha é diferente, então aí a gente já começa a ver que existe um outro procedimento, então é importante você ficar até o final do vídeo. Bom, na Alemanha você tem dois documentos, das Anschreiben, que é a carta de apresentação, que ela deve sim fazer parte dos documentos que você prepara para tentar uma vaga profissional ou uma vaga para você fazer um Ausbildung, por exemplo, que é o curso técnico. Durante o ano todo, abrindo vagas para empregos e depois abrindo vagas para cursos técnicos. Então, e o outro documento que também é importante é o Der Lebenslauf. Lauf quer dizer de andar, e Lebens é a vida. Então é a vida em movimento. É aquilo que você fez ou aquilo que você está começando a fazer, caso você esteja tentando a sua primeira vaga de emprego na Alemanha, seja porque você ainda é novinha ou novinho, ou seja porque você vem de um outro país e quer tentar uma vaga na Alemanha para associar a parte profissional e também uma nova residência em termos de país. Primeira coisa que eu tenho que te falar em relação ao Lebenslauf é que na Alemanha, foto no Lebenslauf é muito importante. Cláudio, mas se eu não quiser deixar a minha foto porque eu tenho medo de repente sofrer qualquer tipo de preconceito. Recentemente eu passei por um serviço de coaching, e eu fui informado o seguinte: não é obrigatório você colocar a sua foto. Entretanto, os currículos que não têm fotos, eles têm uma avaliação com menor possibilidade de ser chamado para uma entrevista. E depois, caso você seja chamado para uma entrevista, aí você não pode achar ruim que de repente as pessoas que vão fazer a entrevista com você não estão vendo aquilo que pensaram. Entende o que eu te falo? Então, de uma maneira geral, não adianta você não colocar sua foto com medo de preconceito, porque o preconceito ele vai vir de qualquer forma. E o currículo, ele precisa da foto. E não é qualquer foto. Existe uma foto específica para isso. E em todas casas de fotos que vendem quadro para fotos, as pessoas que trabalham naquela loja, eles sabem qual é o formato. O melhor é você tirar a foto com uma camisa manga longa. Agora, por exemplo, se você tem um nível já bem avançado em termos de educação, se você vai pleitear uma vaga, por exemplo, num Banco Central Europeu, aí você precisa naturalmente estar trajado de terno e gravata, caso seja homem, ou com uma roupa mais formal, caso seja mulher. Então essa parte seria a parte número 1, que eu diria em termos do Lebenslauf. Abaixo ou do lado da foto tem os seus dados pessoais, que basicamente consiste no nome, na data de nascimento, acredito também no local e país de nascimento, o seu endereço com o CEP, o nome da cidade e também o nome do país, caso você seja de fora. E além disso, você também precisa colocar, naturalmente, um telefone que que você possa atender. Então, não o telefone que você deixa em casa, mas o telefone que anda contigo. E também, naturalmente, o seu e-mail, uma vez que, a princípio, você teria se candidatado. Mas, Cláudio, eu preciso esperar abrir uma vaga numa empresa para me candidatar? Não. Você pode também se candidatar para uma vaga, desde que aquela empresa seja da sua área. Então, se de repente você é enfermeira, se tem um hospital, você não precisa ver
um anúncio de vaga naquele hospital. Você manda uma coisa chamada Initiativa Bewerbung, ou seja, a pronta iniciativa, você se auto candidatou para uma vaga que você não tem informação que exista. Talvez as pessoas do Departamento de Recursos Humanos, por exemplo, né, só a título de exemplo, por exemplo, do hospital, já estivesse preparando um anúncio para uma próxima vaga. Aí, no caso nesse, né, quando as coisas estão para acontecer, parece que tudo casa, né? Então, nesse caso, seu currículo teria uma preferência, correto? Se você, de repente, trabalha no banco, a mesma coisa. Se você trabalha, enfim, sabe, é indiferente. Então, a iniciativa Bewerbung, ele é importante sim. E essa palavra você colocaria na carta de apresentação, que é Anschreiben, mas siga a explicação ainda do Der Lebenslauf. A princípio, o Der Lebenslauf, ele coloca basicamente, você coloca de quando a quando você trabalhou, aí do lado você coloca assim, de quando a quando trabalhei, ou se você ainda está trabalhando e já quer sair, ou se você ainda está trabalhando e já foi informado que vai sair, aí você coloca a sua função, a cidade no final da onde você trabalha e também o que você faz. E aí abaixo você coloca as informações, as palavras-chave. Por exemplo, eu sou da área de comércio exterior, então eu vou falar da minha área, para que você tenha uma ideia, e aí você vai casando aí na sua casa, no trem onde você está agora, para você já ir pensando como é que você vai fazer isso. Bom, na minha área eu fazia assim, eu tinha uma lista de clientes e às vezes os clientes me mandavam uma solicitação dizendo, olha, Cláudio, eu posso ter uma carga que vai precisar de um container de 20 do porto de Hamburgo para o porto de Santos, por exemplo. Então eu tinha que checar o sistema da minha empresa que eu estou trabalhando, quais são os armadores que fazem essa linha, quais são os armadores que têm o melhor frete, quais são os terminais vazios mais próximos, para que eu pudesse fazer um levantamento de preços e passar os preços para o cliente que me fez essa solicitação. Naturalmente eu tenho que ter uma informação geral, se esse cliente faz ele mesmo o processo de desembaraço, se existe alguma coisa específica em relação ao transporte, ou se a empresa só quer a informação da onde retira o container, porque ele já tem o transporte e também já tem a parte da liberação da Receita Federal, e aí ele só entregaria o container no terminal que eu informasse na reserva da carga. Então, tudo isso eu teria que colocar em palavras-chave, não com muita coisa, e aí passaria para outra empresa, sempre em ordem decrescente. Da última empresa que eu trabalhei, ou da empresa que eu ainda estou trabalhando, até as primeiras experiências. Mais abaixo, depois você vai ter campos para você, por exemplo, informar se você fez o curso técnico, se você estudou na universidade, se você conseguiu concluir o curso, se depois você seguiu até uma pós-graduação, até um doutorado, até um mestrado, também seus conhecimentos e idiomas. É muito importante você colocar os idiomas que você fala e falar, né? Recentemente eu ouvi que para os russos, quando eles aprendem, por exemplo, a falar obrigado em português, para eles também já falam português, ainda que eles só saibam falar obrigado. Então, tendo esse exemplo que eu ouvi recentemente, é interessante você realmente colocar os idiomas que você sabe. Então, para que você possa se vender de maneira sincera, até porque para quando que você possa, de repente, negociar o salário, você já tenha bastante embasamento. Apesar de nunca ter trabalhado na Alemanha, de repente não ter praticado o idioma alemão que você conhece na Alemanha, porque uma coisa é você estudar o idioma, outra coisa é você mudar para o país aonde você está estudando o idioma e de repente usar. Existe sempre uma grande diferença. No meu caso, eu nunca tinha estudado alemão no Brasil, então eu aprendi alemão na Alemanha, na escola na Alemanha e também nas ruas. E eu vejo que às vezes as pessoas, eu vejo hoje em dia o quanto era difícil eu estudar os outros idiomas no Brasil. Então isso fica como uma dica. E depois também você vai colocar seus conhecimentos em termos de sistemas. Se na sua empresa você teve o sistema SAP, que é um sistema alemão, isso é muito bem visto. Então tudo isso tem que colocar. E quais são os seus hobbies? E claro, colocar coisas
que possam, de repente, dar a entender que você realmente tem uma vida privada saudável. Isso é uma coisa, assim, muito, muito, muito importante. Então, com relação ao Lebenslauf, é isso que eu poderia estar falando. Agora a gente vai passar para Anschreiben, que é a carta de apresentação, cujo eu acabei de falar, no Brasil não é importante, mas na Alemanha é sim. Se no Lebenslauf você colocou palavras curtas, ou seja, palavras específicas que dizem o que você fazia ou faz, na Anschreiben você vai esticar um pouco mais essa conversa. Ou seja, você pega aquela coisa lá, eu fazia cotação de preço, aí você coloca para os clientes com origem, por exemplo, Oriente Médio, eu costumava fazer a coordenação de embarque, né, mais enxutinho, sempre com 2 semanas de antecedência. As reservas eu costumava fazer contêineres de 20, contêineres de 40, documentação eu entregava seja por e-mail, seja por sistema, conhecimento de emissão de faturas, etc, etc. Tenho um conhecimento de, por exemplo, fazer curativo, volto a dizer, fazendo aquela conexão em termos de enfermeira. Aqui estou falando realmente de maneira muito genérica. Esse vídeo não é para nenhuma área específica, é na verdade para todas as pessoas que têm interesse de saber como é que faz a parte de currículo na Alemanha, e aí você vai detalhando isso. Lá embaixo, quando você está para terminar, você tem que fazer 2 análises. Você está mandando uma iniciativa Bewerbung, a Anschreiben, é onde você coloca a iniciativa Bewerbung. Se você não está colocando, se isso é uma candidatura ainda sem vaga aberta, eu diria que talvez fosse melhor você não colocar o salário pretendido nesse aspecto. Entretanto, na primeira entrevista, ainda que digam para você que o salário só vai ser discutido na segunda entrevista, eu já diria para você, na primeira entrevista, perguntar se você conseguiria ganhar um valor X. Por exemplo, você queria ganhar 30 mil euros, por exemplo. Aí você pergunta assim, aqui eu poderia ganhar algo em torno de 35 mil euros? Por quê? Porque você tem que jogar para mais, para de repente você chegar naquilo que você quer. Se ele já fala já de cara, não, 35 mil euros é que a gente não paga. Aqui o nosso teto máximo é 25. Então você já tem a informação para de repente dar sequência no processo seletivo da sua parte ou não. Você entende o que eu te falo? Então é uma maneira de você se proteger o teu tempo, proteger tua cabeça, não se queimar com a empresa, que não é legal. E aí também tem uma coisa, lá embaixo você coloca a partir de qual momento que você pode começar a trabalhar. Isso também é muito importante, você falar assim, olha, eu tenho que cumprir ainda mais 2 meses até terminar o meu contrato, porque aqui na Alemanha, para você pedir a sua demissão durante o processo do Probearbeitszeit, ou seja, do prazo de experiência, que normalmente gera em torno de 6 meses para quase todo mundo, a qualquer momento dentro desses 6 meses, tanto você pode ser demitida, ou você pode pedir demissão sem grandes delongas. Agora, se você passou do prazo de experiência, aí a empresa pode bater o pé e falar, não, agora você vai ficar 3 meses, ainda que a empresa não precise mais de você. Entende? Então, assim, ter sempre um bom relacionamento sempre ajuda bastante. Então, volto a dizer, se já tem uma vaga disponível, se você está mandando o currículo porque você achou a vaga online em algum portal e você está dizendo lá que o salário que eles vão pagar é X, aí você pode colocar aquele X, se já é aquilo tudo o máximo que você queria, ou você pode, de repente, volto a dizer, colocar um pouco a mais para de repente se baixar, tá ali perto da onde você precisa fazer a sua análise. Outra coisa que é totalmente diferente do Brasil, que você tem que colocar na cabeça, é o seguinte, o seu aluguel é 800, você paga isso. Cara, parece um absurdo, mas na Alemanha é assim. Você tem que falar que você não pode ganhar, por exemplo, menos de 40 mil, porque senão você não tem como pagar o aluguel, isso e isso. Porque depois que você assinou o contrato de trabalho, aí já era. Aí a empresa pode até te manter depois do prazo da experiência, porque aí ela
entendeu? Aí ela vai falar, pô, você não falou no comecinho. Então, na entrevista, caso você seja convidado, convidada, aí eu gostaria muito de receber informações com o passar do tempo nesse vídeo de que eu consegui uma vaga de emprego, deu certo ou não deu certo. Aliás, se você ainda tem alguma outra dúvida, basta você usar o espaço de comentários e fazer sua pergunta. Se eu tiver por aí na correria e ver a sua resposta e souber da resposta, se tiver uma experiência, eu respondo na hora. Caso contrário, eu espero voltar para casa para fazer uma pesquisa e eu te respondo para que você possa ter a resposta o mais próximo da realidade possível, porque o meu papel aqui é, na verdade, fazer uma tradução para português da minha experiência e também daquilo que eu vejo na Alemanha. Então, nunca peça um salário. Eu sei que no Brasil a gente trabalha por qualquer coisa. Na Alemanha não é assim. Sempre pensa, Brasil é um país, Alemanha é outro país. O Brasil tem uma cultura, a Alemanha tem outra cultura. Então você ter... eu tô falando isso porque eu já cometi esse erro. Não, preciso voltar a trabalhar para pagar as contas e pegava um salário qualquer que não ajudava nada. Entendeu? Então não cometa esse erro que eu cometi. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais esperto, então esse vídeo eu estou fazendo até no momento que eu tenho mais informações para compartilhar, mais experiência para compartilhar, e é por isso que eu acho que seria muito legal você deixar o like e você também se inscrever nesse humilde canal. Basicamente falando, são esses dois documentos, Der Lebenslauf e das Anschreiben. Der Lebenslauf é um resumo de tudo que você já fez. Também, naturalmente, você vai incluir o curso universitário que você fez, se você fez algum prático. Aqui na Alemanha, prático é quando você trabalha, pode ser sem salário, só para você ter experiência. Então tem pessoas que trabalham, por exemplo, um mês num local só para ter experiência e daquela experiência colocar no currículo que você, apesar de não ter trabalhado, você fez um prático, você fez, ou seja, um período de experiência que a empresa que te deu essa possibilidade pode ou não te pagar, a empresa pode não te pagar nada e também pode não aceitar, pode não te permitir fazer o prático, e aí depois que você faz esse prático, a empresa ela vai te dar um documento dizendo que você fez esse prazo de experiência e qual foi a sua avaliação, e esse documento também você vai ter que anexar. Naturalmente seria muito legal você ter essa documentação já escaneada, toda com o nome direitinho, toda organizada, porque quanto mais organizado tiver, parece balela, parece chover e molhado, mas mais fácil é para você conseguir realmente chamar a atenção da pessoa que está cuidando da candidatura. E não tenha medo de tomar não, porque viver e tomar não é muito, é muito corriqueiro. Não é um não que vai derrubar o teu valor, não é um não que vai fazer com que os idiomas que você fale, não é um não que vai fazer com que aquela experiência que você está dizendo que tem perca o valor. Uma porta se fecha, a outra se abre. E assim vai, porque a vida ela é esperança. Claro que às vezes tem dias que é difícil de você achar de você ver uma luz no fim do túnel, mas sempre aparece alguém para ajudar. Para derrubar, então, nem se fala, mas para ajudar sempre aparece. E a gente está aqui no canal, nesse vídeo, para falar de coisas positivas. Eu vou deixar para te ajudar também um link na descrição, onde você pode utilizar aí no laptop da sua casa para você fazer o seu próprio currículo. E você vai ver que nesse link existem vários formatos de Lebenslauf e de Anschreiben. E aí você vai escolher aquele que te apetece melhor, aquele que vende mais a sua cara. Se você tem piercing, se você tem tatuagem, cara, não tenha vergonha de você. Não tenha vergonha de você. Eu sou feio pra caraca e tô na correria, entendeu? Eu também tenho as minhas tatuagens, não tenho piercing ainda, mas eu tenho muita vontade de colocar piercing. Se eu pudesse, cara, eu tinha o corpo todo rasgado de tatuagem, brincadeira mais ou menos à parte, eu faria mesmo muitas tatuagens, mas não venda uma imagem de uma pessoa que você não é. E outra, numa entrevista, na Alemanha, você pode mentir. Eu não sabia disso, aí eu vi uma vez um advogado brasileiro, que ele é do Nordeste do Brasil, ele mora em Hamburgo, acredito que é o Dr. Luciano Carrasqueira. Aliás, se essa informação chegar para ele de alguma maneira, um abraço para ele, que é um cara muito legal. E ele falou que na entrevista de trabalho você não precisa ser 100% certinho, 100% certinha. Ninguém está procurando um robô, apesar da inteligência artificial, se é que você me entende. Então, por exemplo, ele até comenta que se a mulher estiver grávida,
ela não precisa falar que está grávida. Agora, se a função que ela for exercer ou que o homem for exercer tiver conexão, agredir a saúde dele, aí já é responsabilidade do candidato e aí sim ele tem que não se candidatar ou falar a verdade para não colocar, de repente, o desenvolvimento do dia a dia do trabalho em risco. De todas as maneiras, o que eu posso falar para você são mais duas informações. Chegar 10 minutinhos antes da entrevista é muito bom, obrigado. E quando você receber uma ligação, às vezes eles fazem um small talk com você só para que você veja, só para que eles vejam o teu nível de inglês, seu nível de alemão, etc, etc, etc. Se você é muito acelerado, acelerada, se você é muito devagar, enfim, cada um é um. E aí eles vão fazer algumas perguntas, preste atenção nessas perguntas para que caso você seja convidado para uma entrevista, mais ou menos você já tenha um escopo. A outra coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, dentro desse coaching que eu participei, é muito importante você treinar a sua própria entrevista consigo mesmo ou consigo mesma. Como? Bom, você naturalmente vai ter um papel, você vai anotar os pontos principais, se é uma iniciativa B-Verbo, por exemplo, se é uma candidatura sem vaga, então você vai escrever no papel, isso aqui é um plástico, mas só a título de exemplo, você vai escrever os pontos que você quer vender, que pode ser que a empresa fale, legal, mas a gente não tem nada a ver com isso, mas você se organizou. Naturalmente você vai entrar no site da empresa, você vai ver como é que entrar no site da empresa, você vai ver quanto tempo a empresa existe, se a empresa tem outras agências ao longo da Alemanha, ao longo da Europa, o que pode dizer que haja troca de cargas dentro da Europa, que é um regime alfandegário diferenciado, que é um regime alfandegário que dentro da zona do euro isso pode acontecer. Então todas as informações tem que se preparar para uma entrevista quando você se candidatou para a entrevista. Agora, quando você foi chamado para uma entrevista porque você viu um anúncio no jornal, um anúncio na internet, aí você vai ter que trabalhar com aquelas informações ali. Então você vai sozinho, entre aspas, você está com Deus, e aí você vai treinando. Agora, se você tem um namorado, uma namorada, aí você pratica com a pessoa. Naturalmente pratica consigo primeiro, e depois você pratica com uma outra pessoa, e aí você faz um mix daquilo que você fez sozinho ou sozinha e aquilo que a pessoa que treinou o teu currículo contigo te disse. Então, antes da entrevista, independente de como você conseguiu fazer, você já está mais preparada para conseguir a vaga. Eu estou muito consciente, eu estou muito tranquilo que você que está vendo esse vídeo vai conseguir a vaga que você quer e você vai ter muito êxito. De qualquer forma, por fim, não menos importante, na verdade é mega importante, quando você receber um convite para você estar na cidade tal, na rua tal, no prédio tal, a tal hora, você tem sim que fazer uma pesquisa. Você vai de carro? Você tem carro próprio? Você vai de trem? Você vai de avião? Você vai de helicóptero? Você vai de skate? Você vai de balão? Porra, mano, chegar de balão na entrevista é uma maravilha. Chegar de balão e uma melancia no pescoço. Aí você tem que chegar pelo menos 10 minutos antes e tudo isso é a sua responsabilidade porque você está nesse processo de quem quer chegar no mercado de trabalho e chegar chegando. E dentro do ambiente de trabalho, na Alemanha, não é o Brasil. Eu também estou aprendendo isso. Caramba, mano, mas eu sou burro mesmo, hein? Bom, enfim, de qualquer forma, essas informações mais essenciais. Se ficou dúvida, basta você escrever no espaço de comentários. Se inscreva, deixa o seu like no canal Sonho de Aluguel. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga de emprego, mano. Porra, mano, eu acredito em você. Boa sorte. Até o próximo vídeo. Tchau.